A aula de hoje é continuando a parte de STL, né, das bibliotecas de templates que a gente começou a ver na aula passada. A gente viu, só dando uma relembrada, que essa parte da biblioteca padrão do C++, ela tem, entre outras coisas, né, a questão dos containers, né, que são as estruturas de dados que já são implementadas, e os algoritmos, que são vários algoritmos para funções corriqueiras, né? Copiar, buscar um elemento, ordenar. Então, existem esses algoritmos já prontos e que a gente pode utilizar essas estruturas e esses algoritmos já para fazer os nossos programas, né, em C++. Então, o que é que a gente viu da aula passada sobre o STL, né, sobre a biblioteca padrão de templates? A gente viu que existem os containers e os containers eles têm uma espécie de ponteiro, né, que seria uma estrutura para acessar esses elementos que são os iterators, né, os iteradores. Então, todo container ele tem um iterador para o início e para o fim do container, né? Esses iteradores eles funcionam como ponteiros, ou seja, você pode acessar indiretamente o conteúdo, certo? E os containers eles vão ter vários tipos diferentes, cada tipo com uma função. A gente já tinha visto que existe um container para substituir a declaração do array, né, do vetor estático, que é o array. A gente viu uma lista que é implementada sobre um vetor, que é o vector. A gente também viu a list, que é uma lista duplamente encadeada. Então, a lista é como vocês implementaram em estrutura de dados. Também existe outras estruturas mais especializadas, como a QE, né, que é a fila, né, fila, lembrando a estrutura first in, first out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, ou em termos de inserção e remoção, você sempre insere no início da fila e sempre remove do fim da fila, né? A gente viu que também existe a stack, que é a pilha é o last in, first out, né? Ou seja, o último a ser inserido é o primeiro a ser removido, ou seja, você tem a pilha em que você sempre insere no topo da pilha e você sempre remove do topo da pilha, certo? Então, a gente viu que já existem essas estruturas já implementadas e que você só precisa criar dizendo qual é o tipo de dado que essas estruturas vão armazenar, certo? Então, vamos agora conhecer outros tipos de containers, né? Mais dois tipos de containers e são containers bem úteis também, certo? Esse terceiro tipo, que a gente chama de containers associativos, eles são estruturas de dados implementadas de forma que os dados permanecem ordenados a todo tempo. Como assim? Enquanto numa lista você insere em qualquer posição, né? Num vector você insere em qualquer posição, e nos outros, que seria a pilha e a fila, você só insere ou remove de uma posições determinadas, né? Os containers associativos, eles sempre inserem de forma ordenada, né? Então, se você tiver um conjunto de elementos e você for inserir um elemento, ele já vai para uma posição em que ele já fica ordenado, certo? E aí tem as suas vantagens, né? Qual é a vantagem de você ter uma estrutura de dados ordenada? É que a busca ela é extremamente rápida. Então, e a busca binária, ela é uma busca bem mais eficiente do que a busca sequencial, né? Por quê? Porque ao invés de você ir elemento a elemento, perguntando se existe, se aquele elemento foi encontrado, a busca binária, ele vai sempre dividindo a o vetor, né, ou a estrutura que você está pesquisando pela metade e vai procurando sempre nessas porções menores. E isso aí
ele leva a uma quantidade de passos logarítmica, né? Ou seja, é bem menor mesmo, né? Mas, para você usar a busca binária, você tem como pré-requisito que o seu vetor ele esteja ordenado. Então, aí você tipo, deixaria de compensar a rapidez da busca por ter que ficar ordenando a todo tempo, o vetor, a sua estrutura, certo? E no caso dessas estruturas que já estão aqui, elas já são inseridas de forma ordenada, certo? Então, por exemplo, uma árvore binária de busca, né? Uma árvore que você tenha sempre os menores do lado esquerdo, os maiores do lado direito. Você vai demorar um pouco a inserir o elemento, por quê? Porque você vai escolher qual dos lados a árvore está e vai aprofundando assim até chegar na posição correta. Mas, em compensação, uma vez que você insira esse elemento, a árvore ela já está ordenada, né? Ou seja, você já tem dentro da árvore quais são os nós, quais são os elementos em sua ordem. Só é fazer uma visita em pré-ordem, né? No caso, você primeiro visita o nó da esquerda, depois o do meio, né? A raiz, e depois o da direita. Então, se você fizer uma visita em pré-ordem, você já tem a árvore toda ordenada, né? E essa ordenação, e essa busca, né? Se você for buscar qualquer elemento dentro da árvore, você vai levar log de n passos, certo? E onde o n aí vai depender de quantos elementos você tenha dentro dessa árvore, certo? Lembrando que no caso de árvore, você tem que estar com a árvore balanceada, né? Para você ter esse benefício aí do log, né? Então, essas estruturas que a gente chama aqui de containers associativos a gente tem duas estruturas principais, né? Que a gente vai falar aqui, que elas já ordenam, já inserem o elemento de forma ordenada, certo? Ou seja, a inserção é um pouquinho mais lenta, mas em compensação a busca é extremamente rápida, certo? Então, quais são os principais containers que a gente tem desse tipo aqui, né? Dos containers que a gente chama associativos. O primeiro dele é o set. O set, como o próprio nome já diz, né, a tradução já diz, é um conjunto. Então, é semelhante a um conjunto numérico, né? Quando você tem um conjunto, o que é que normalmente você tem nele? Você não tem duplicatas. Então, se você fizer uma união ou interseção desse conjunto, você não insere duplicatas. Você sempre tem elementos únicos, certo? E nesses conjuntos, a gente não tem o conceito de alterar elemento, né? Ou seja, uma vez que o elemento está lá, né, no conjunto, ou você insere outro elemento ou remove outro elemento. Então, você não tem a operação de alterar um elemento. Ou você insere ou você remove, certo? Então, como é que o set ele trabalha? Ele trabalha com um operador menor que. Então, ele vai buscando aonde vai inserir esse elemento no conjunto até que o operador menor que ele seja falso. Ou seja, eu vou procurando a minha posição até que eu encontre o lugar onde ele vai ser inserido e ele vai ser menor do que todo mundo que está na frente dele, certo? Então, se você quiser um conjunto de inteiros, é fácil. Se você quiser um conjunto de strings, é fácil porque você já tem como comparar quem é o menor e quem é o maior. Se eu tiver um conjunto de alguma struct ou alguma classe que não existe esse critério tão na cara, né? Não exista por padrão o critério de comparação, você só é você sobrecarregar, né? Você definir o operador menor que, e aí você tem como comparar e colocar isso num conjunto, certo? Existe um outro tipo, uma outra estrutura semelhante ao set, que é o multiset. Ele é a mesma coisa do conjunto, só que ele não tem essa primeira regra aqui, ou seja, ele aceita duplicatas. No caso aqui, as duplicatas elas vão ser inseridas sempre no final, né? Ou seja, depois das primeiras ocorrências daquele número, certo? Então,
Você tem o tipo set, que é um conjunto. O que é que a gente pode fazer com um conjunto? A maioria dos containers, quando a gente usa STL, eles têm métodos em comuns, por exemplo, o iterador para o início, para o fim, dizer quantos elementos tem com size, dizer se está vazio, inserir numa determinada posição, remover numa determinada posição. Só que nesse caso aqui do conjunto, você não diz qual é a posição, né? Ou seja, você diz só inserir um valor e apagar um valor. Ponto. Nada mais, certo? Você não precisa especificar o iterador com a posição onde você quer inserir. Por quê? Porque você não vai inserir numa posição, você vai inserir de acordo com a ordem. Então, tanto faz você dizer ou não a posição, ele vai sempre procurar a posição em que esse valor ele esteja ordenado, certo? Então, fica mais simples porque você só diz, ó, insira ou apague. No caso, o erase, além de você apagar um valor, você diz apaga um determinado valor, né, e ele apaga se existir, você pode dizer, olha, apague do início até o fim de um determinado iterador, certo? Você também pode fazer isso. Para saber se um elemento ele existe no conjunto, a gente usa o método find. Então, você bota o seu conjunto como find aquele valor e ele devolve, só que ele não devolve booleano, né? Verdadeiro ou falso. Ele devolve um iterador. Aí, no caso, se o iterador ele apontar para o fim da estrutura, significa que ele chegou até o fim e não conseguiu encontrar esse valor. Se ele apontar para qualquer outra coisa que não seja para o fim, é que ele achou o elemento e ele está apontando para o local onde aquele elemento se encontra dentro da estrutura, certo? Existe também esses dois aqui que seriam semelhantes ao find, que é o lower bound e o upper bound, né? Que eles procuram um elemento que tenha, por exemplo, o lower bound, que seria o limite inferior, ele devolve um iterador para o primeiro elemento que tenha pelo menos aquele valor, né? Então, por exemplo, eu quero começar a visitar meu conjunto a partir do elemento que seja 10 ou mais. Então, você começa nesse lower bound. Esse upper bound, que seria o limite superior, ele devolve, é bem parecido, mas ele devolve o primeiro elemento que é maior do que aquele valor, certo? É uma diferença bem sutil, mas normalmente a gente usa para dizer, tipo assim, eu quero um iterador que seja até o elemento que seja menor que 22. Aí você vai e acha o limite como sendo o primeiro elemento que seja maior do que 22, certo? Então, o upper bound seria o limite superior e o lower bound seria o limite inferior, certo? Além do set, tem outro container que é muito útil, que é o map. O map, ele é semelhante ao dicionário que vocês já viram no Python, certo? Ou seja, você tem uma estrutura onde você, ao invés de indexar por um índice, você indexa por uma chave, né? E o que é essa chave? É algum outro tipo de dados que você pode usar. Então, a chave ela é usada para encontrar o elemento e o valor é o elemento que você quer, é o conteúdo que você quer ordenar. Então, uma vantagem do map é porque você não precisa ficar preso àquela coisa do, eu preciso saber o índice, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. Não, você pode determinar um valor qualquer para essa chave e ele acha o valor através dessa chave, certo? O map, ele é implementado no C++ como uma árvore rubro-negra que eu acredito que vocês tenham visto em estrutura de dados, né? O Red Black Tree, né? Ou talvez Max não tenha dado, porque ele é vascaíno, né? Ele não gosta de árvores rubro-negras, né? Certo? Então, uma árvore rubro-negra, ela é parecida com... Ela é uma árvore binária, né, de busca,
onde ela tem os métodos de balanceamento, né, dos nós. Então, ela automaticamente é semelhante a uma árvore AVL, né, ele usa a estrutura da árvore para fazer um autobalanceamento. Então, se você inserir um elemento ou remover um elemento e isso fizer a árvore ficar desbalanceada, ela mesma se autobalanceia, né? Ela se reorganiza para ficar balanceada novamente, certo? Então, é, esse map ele usa essa árvore rubro-negra para armazenar, para organizar os elementos pela chave. E, obviamente, se é pela chave e você tem uma árvore binária, sempre você tem aquela coisa, se um elemento ela tiver uma chave menor, você vai armazenar do lado esquerdo. Se a chave ela for maior, ela vai ser armazenada, o elemento vai ser, o valor vai ser armazenado do lado direito, certo? Uma coisa legal do map é porque ele sobrecarrega o operador colchete. Então, com isso você consegue usar da mesma forma como vocês usaram o dicionário no Python, né? Ou seja, você bota o nome do elemento, índice, a chave que você quer especificar, certo? O map também, da mesma forma que o set, ele não tem valores com chave duplicada, então se você tiver a mesma chave, você tem um valor único, certo? E aí você tem um multimap, que seria equivalente ao map, só que ele permite que você inclua chaves repetidas, certo? Quais são os principais métodos do map? A gente tem da mesma forma o begin, o end, o size, o empty para dizer está vazio, o find para procurar usando uma chave, né? Você diz qual é a chave e procura se existe algum elemento com aquela chave. Você tem o erase, onde você apaga um elemento baseado na chave. Então, na verdade, o map ele é bem parecido com o set, só que ao invés de você ter só o elemento, né, você tem a chave sendo usada para localizar os elementos, certo? Na hora de inserir, né, você não insere mais só um elemento, você tem que inserir um par, que seria a chave e o valor, e você pode usar esse operador colchete aqui para acessar a chave. Sendo que esse operador colchete ele tem uma pegadinha aí para quando você for usar. É que o operador colchete, ele, se existir algum elemento com aquela chave, ele acessa aquele elemento. Se não existir algum elemento com aquela chave, ele cria. Então, se você quiser só consultar para saber se aquela chave existe ou não, você não usa o operador colchete. Você usa outra, elemento, outra função, como find, né? Se você quer ter certeza de que você só vai acessar um elemento se ele existir, tem a função at, né? Que ele faz a mesma coisa, ele devolve o elemento, né? Com aquela chave, só que se a chave não existir, ele dá um erro, né? É diferente daqui que ele não dá erro, se ele não existir, ele cria, certo? Uma coisa diferente do map em relação às outras estruturas que a gente já viu, é porque como existe sempre esse par aí de chave e valor, quando você fizer usar o iterador para ir percorrendo os elementos daquele map, ele sempre vai retornar dentro do iterador um par, né? Uma estrutura que a gente conhece por pair, né? Que é um par, onde ele vai ter um campo chamado first e o outro second. Então, cada elemento do mapa ele tem um first e um second, ou seja, ele tem a chave que é mapeado nesse first e o valor que é mapeado no second, certo? Existem outras implementações do set e do map que os elementos eles não são necessariamente ordenados, né? Aí eu acho que eu falei nas aulas passadas sobre o conceito de hash table ou tabela de espalhamento, né? O que é o hash table ou essa tabela de espalhamento? Você pega a sua chave ou o seu elemento e espalha ela
num grande vetor, numa grande tabela, onde a forma como você espalha esse elemento numa tabela vai depender de uma função que a gente chama de função hash, ou função de espalhamento, que ela transforma a sua chave em um índice da tabela. Como é que eu faço isso? Por exemplo, numa string. Você coloca cada letra da sua string como sendo o código caractere dela e bota isso aqui multiplicado por 10, por 100, por 1000, e aí você acha uma posição dentro da sua tabela. Obviamente que tudo vai depender do tamanho da tabela que você tiver. Então, uma tabela hash, né, uma hash table, ele é uma implementação em que você tem uma tabela, a tabela tem índices, né, como se fosse um grande vetor, e esse vetor ele tem índices, e você usa uma função que converte a chave que você quer, do elemento que você quer armazenar, no índice dessa tabela, certo? E aí ele pode ser inclusive mais eficiente do que a própria árvore, né? Por quê? Porque se está num vetor, acessar qualquer elemento do vetor, se você souber a posição em que ele está, é rápido, né? Como é que eu faço para acessar o vetor na posição 100? Só é vetor índice 100. É um passo que você faz. Se você estiver numa árvore, aí você vai ter que saber, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, e até encontrar esse elemento, certo? Então, dependendo dessa função de espalhamento, que é quem determina o índice do elemento dentro da tabela, usar uma hash table pode ser mais eficiente do que usar uma árvore. Aí o que é que acontece? Existem alguns containers na STL que eles usam, ao invés da árvore, usam uma hash table, uma tabela hash, uma tabela de espalhamento, para você armazenar os valores, né? E aí os valores eles não vão estar ordenados pela chave, eles vão estar espalhados pela tabela, mas eles continuam simples ou continuam rápidos de serem acessados, porque você vai ter uma função de espalhamento que vai lhe dar o índice desse elemento, certo? Aí tudo depende dessa função de hash. Por quê? Porque o ideal é que essa função de hash ela devolva para você um hash, né, uma posição dessa tabela única para cada valor que você colocar nela. Então, por exemplo, você imagina que você faz lá os cálculos e arroz e carne, eles dão o mesmo índice na tabela, né? Quando você fizer lá a função, eles dão o mesmo índice. Então, você pode ter o que a gente chama de colisão de chaves, né? Ou seja, você tem dois valores diferentes, mas que a sua função de espalhamento dá um valor único para elas serem armazenadas. Então, essa colisão, quando você tem chaves convergindo para o mesmo índice da tabela, então você vai ter um problema aí na sua tabela de espalhamento. Isso aí vai deixar ele mais lento, porque você vai ter que posicionar ele em outro local, certo? Então, o que são esses novos containers aqui? Esses containers, eles são a mesma coisa dos outros, só que com o nome unordered, né? Então, ao invés de você ter set, você tem um unordered set, né? E nesse caso aqui, o set ele é um conjunto implementado sobre uma árvore, e esse unordered set ele é um conjunto implementado sobre uma hash table, certo? Então, da mesma forma, você tem o unordered multiset, unordered map, unordered multimap, certo? Então, são as mesmas estruturas de lá, com os mesmos métodos, a diferença é como está implementado internamente. É como o vector e o list, né? O vector e o list são listas, só que o list ele é uma implementação sobre um vetor, e o list é uma implementação de uma lista dinâmica duplamente encadeada. E a gente tem ainda aquele forward list, que é uma lista simplesmente encadeada, mas os métodos eles são semelhantes. A diferença é só
a estrutura de dados em que eles estão implementados, certo? E para concluir, a gente chega nas tuplas, né? O que são as tuplas? As tuplas são elementos que guardam múltiplos valores de uma quantidade indeterminada de tipos templates. Até hoje, se a gente quiser armazenar uma estrutura que tenha vários dados de tipos diferentes, a gente tem que criar um struct para fazer isso e criar variáveis do tipo daquela struct, né? As tuplas, eles podem servir para substituir essas structs, ou seja, eu não preciso criar mais uma struct. Eu crio uma tupla, onde essa tupla ela vai armazenar vários valores ao mesmo tempo. Então a gente viu lá quando estava falando sobre o map, que o map ele usa pares, né? Pair. Então, esses pares, eles têm os métodos, eles têm os campos first e second, porque como é um par, ele tem o primeiro e o segundo. A tupla é como se fosse uma generalização dos pares. Ao invés de você ter o primeiro e o segundo, você tem o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3, até quantos elementos vocês quiserem. E aí, ao invés de você pegar por esse first ou second, ou por índice, você usa esse template aqui, template com valor, né? Para pegar o índice ou para pegar um campo de uma determinada variável, certo? Existem algumas funções auxiliares que funcionam com tuplas. Por exemplo, você pode criar uma tupla através desse método makeTuple, né? O que é que esse makeTuple ele faz? Ele pega vários valores que você passa como parâmetro para a sua função e ele transforma em uma tupla, certo? Esse tie, o que é que ele faz? Ele desempacota, né? Isso aqui vocês talvez tenham feito muito em Python, né? Você bota um elemento, vírgula, outro, recebendo um valor. Aí ele vai e desempacota, né? Ele pega todos os valores que estão do lado direito e separa um em cada elemento do lado esquerdo, né? E o método get para acessar um campo da tupla, né?